Nesse encontro dos Mulheres Sustentáveis, eu tive o prazer e a honra de conversar com a Tereza Corsão, uma chefe super combativa que já está na agenda da alimentação saudável e sustentável há bastante tempo. E a gente conversou sobre a trajetória dela, as descobertas que ela foi fazendo nesse caminho, as despedidas também recentes por conta da pandemia, de um projeto que fazia parte da vida dela e que era um ponto de referência também, que é o restaurante O Navegador, lá no centro da cidade, e também dos novos projetos, né? O que está movimentando a alma e o espírito dessa mulher que é guerreira, obstinada, obcecada e abnegada, e que atua aí há bastante tempo e que a gente quer sempre estar junto, né? Que ajuda a gente a remar para o caminho certo. Então, não percam, assistam. Vocês não vão se arrepender. Olá! Olá! Deixa eu acertar esse negócio aqui. E aí, como estamos? Na luta de sempre, né? Correndo aí contra o tempo, com 1001 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, essa vida Zoom, né? Essa vida Zoom, essa vida online, né? Muita coisa acontecendo nas reuniões que são intermináveis, né? Nossa, nem me fale. Mas tá bom, tá bom. Não, o bom é que estamos em movimento, né? Eu acho importante aí poder registrar parte desses ganhos também. Essa semana a gente fez um debate no Fórum de Desenvolvimento muito interessante, trazendo vários atores aí da agricultura orgânica e familiar para falar como é que eles utilizaram ferramentas digitais nesse período de pandemia para viabilizar a atividade dos produtores. Então, o pessoal da Rural, que fez uma plataforma para vender os produtos, transformaram feiras em cestas. A Unacop também participou. A Margarete contou um pouco como é que foi esse desafio. Enfim, a gente falou com o pessoal das cooperativas do ACB Sescop, que juntou uma cooperativa de transporte, uma de TI e uma de produtores para fazer uma plataforma também de venda. E é muito interessante que, assim, no todo o território fluminense, muitas soluções surgiram a partir do uso de tecnologia, né? E o grande desafio é manter isso no pós-pandemia, né? Como um ganho e como uma expansão de mercado para os produtores. Mas aí são os desafios. Você sabe que uma coincidência incrível, né? Quando eu via esse tema lá da sua live, eu falei, gente, que loucura, como é que as coisas têm uma sinergia, né? Eu fechei o restaurante, né? Um restaurante que existia há 40 anos. Eu estava lá há 40 anos, o restaurante existia há 45. E assim, o Maniva tá com 1000 propostas, né? O grupo dos ecochefs se refazendo e tudo. Mas eu me deu vontade, a abelhinha sem ferrão, né? Do estudo e da pesquisa veio me cantar no ouvido. Então, eu estou aplicando para um mestrado, justamente na área de design, que é a minha formação acadêmica, né? E o campo que eu quero pesquisar justamente a comunicação com os agricultores familiares na Serra Fluminense, com ênfase na questão da internet, entendeu? Porque eu acho que isso aí eu falei, cara, tá tudo falando a mesma coisa. Então, assim, a Margarete não deve ter falado, porque é um pouco sigiloso, mas eu falo aqui, a gente está juntos, o Maniva já tinha um aplicativo para juntar agricultores e restaurantes que eu tinha lealtado, tinha feito um protótipo há muitos anos atrás, mas nunca tinha implementado, né? E aí, com a pandemia, eu faço parte da Ashoka, que é uma grande fundação de empreendedores sociais no mundo inteiro, e aí a Ashoka fez uma parceria com a COPEAD da UFRJ. E aí eles perguntaram, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o aplicativo, vamos fazer o aplicativo. Então, a gente já está na 10ª reunião lá com a COPEAD, tudo virtual, e estamos desenvolvendo com eles, que são uns cabeçudos, né? Como diz a minha filha, assim, são pessoas muito
é um pensamento muito interessante, essa coisa da internet das coisas, isso tudo. Então, a gente tá desenvolvendo ao mesmo tempo esse aplicativo na COPEAD, com o pessoal do FRJ, e ao mesmo tempo eu na ESG, da UERJ, tentando aí esse mestrado. Espero que eu consiga preencher toda a papelada, porque é uma loucura. Então, eu estou entrando num outro meio que não era o meu há muitos anos. Aí eu até brinquei com a orientadora, né, dizendo assim, cara, você não dei conta, quando eu me formei na PUC em design, não existia computador, cara. Quer dizer, existia para o pessoal de engenharia, de matemática, mas eu nunca fiz uma aplicação de qualquer coisa por computador. Computador, para mim, na área de gastronomia, era para fazer receita, era para se comunicar, era para ver site, era outra história. Então, eu tive uma mudança, assim, e justamente no assunto que você levantou lá, achei uma coincidência maravilhosa. Aliás, depois vou querer os links, se você puder me mandar, que eu quero estudar o que está sendo feito, né? Eu acho que está sendo feito, a gente descobriu, é uma coisa muito interessante, porque a agricultura familiar, que é a base da alimentação do mundo inteiro, 70% do mundo é alimentado pela agricultura familiar, existe esse paradoxo que justamente eles, apesar de terem essa importância vital para a humanidade, eles têm muitos riscos, inclusive risco de extinção, porque a sucessão que é necessária para a manutenção dessa atividade é muito pequena. Então, é uma atividade, ao mesmo tempo, importantíssima, ao mesmo tempo, e num risco absurdo. O que eu acho interessante é que a internet, né, essa possibilidade dessa ligação instantânea, né, e tempo zero, tempo espaço zero, né, que eu gosto de brincar, ela está possibilitando que os agricultores não só falem conosco de uma forma muito que antes era inusitada, porque antes não existia isso, como falem entre si. Então, a questão da comunicação, que sempre foi um handicap na área rural, se a gente conseguir que a infraestrutura dos governos coloquem as benditas das antenas e um meio de comunicação, eu acho que isso vai ser uma revolução muito grande, porque vai possibilitar coisas que eram impossíveis antes, né? Eu quero só, antes da gente continuar nosso papo, porque a ideia aqui é a gente justamente conversar muito, né, sobre as conexões e a trajetória nesse mundo da sustentabilidade, da atuação no campo e principalmente do olhar, né, feminino sobre a sustentabilidade. No caso específico seu, muito ligado à gastronomia. Queria te apresentar aqui para todo mundo que está chegando, né? A Tereza Corção é uma chefe, maravilhosa, liderou aí durante anos o Navegador, um restaurante que fechou por conta da pandemia, né? Uma grande perda ali para o centro do Rio, que era uma referência. E ela tem o Instituto Maniva, também lidera o Instituto Maniva, que tem um trabalho muito forte, né, de buscar aproximação com os agricultores familiares, com a agricultura orgânica e trazer isso para a mesa dos grandes restaurantes aqui do Rio de Janeiro. Esse projeto, né, tem também uma derivação que são os ecochefs. Aí você me corrige se eu tiver depois posicionar melhor essas coisas, Tereza. Mas a ideia também é que esses chefes, né, mobilizados consigam, na atuação com esses agricultores familiares, trazer também informação para o que está sendo produzido por eles. Então, em vários momentos eu tive contato com a Tereza para a gente falar sobre os mais diversos assuntos. Jesus! Momento. Você está mudando. Você está me vendo com todas as coisas aqui? Cara, eu não estou conseguindo. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu estou querendo devolver um comentário aqui, não estou conseguindo. Como é que eu saio desse treco aqui? Não, agora você saiu. É que você tava botando aí as várias... Mas vocês estão me vendo? Estamos vendo você. Ah, então tá bom. Eu é que não estou mais me vendo, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá me vendo, né? Estou vendo você, perfeitamente. Então, tá bom. Eu não estou me vendo, mas tudo bem. Melhor assim. Eu estava querendo falar, sabe o quê? Eu estava querendo mandar uma mensagem para o pessoal da Feira Ecológica do Bonfim, que acabaram de mandar aí um comentário super fofo, dizendo que faz um ano que eu estive lá com eles. E eu queria dizer que essa feira é uma das feiras que me fez
continuar nessa luta a favor da comida de verdade, e porque é um espetáculo, né? Todo mundo do Brasil devia dar um pulo a Porto Alegre, compra uma passagem só para ir lá nessa feira, passar um dia lá. Foi engraçado porque eles tinham me convidado para ir na feira, mas para pegar os ingredientes para levar para a aula que eu ia fazer depois, mais tarde. Cara, quem disse que eu saía da feira? Eu não saía da feira. E aí o pessoal diz assim, você está parecendo uma deputada, porque a cada barraca você abraça as pessoas e tal. Cara, eu fico tão feliz de ir num lugar desse, sabe? Eu acho tão importante ter uma cidade que tem uma feira como essa, com a história dessa feira e da resistência, da resiliência desses agricultores. É maravilhoso. Não sei se você conhece. Você conhece, Geisa, essa feira Não lá de conheço. Porto Alegre? Já tô aqui Gente, botando na minha lista de lugares que eu tenho que visitar. cara, é impressionante. Para dizer o mínimo, é impressionante. É muito, muito... assim, uma coisa sólida, né? E eu tinha ido na véspera visitar Nova Santa Rita para visitar a questão da fábrica de arroz, né? do MST, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E eu já tinha ficado louca, encantada. Eu falei, gente, eu acho que eu vou morar aqui. Eu vou arrumar uma casinha dessa de colono, linda de morrer, e vou ficar por aqui, porque é um lugar tão... que você acredita no coletivo, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a gente está com tanta dificuldade de acreditar, né? Essa questão do coletivo mesmo, que eu acho que é isso que tem que mudar no mundo. O Rio tem um perfil, assim, acho que o carioca, de uma maneira geral, as pessoas sempre falam muito da efusividade, da maneira como a gente recepciona as pessoas, mas eu sinto falta também quando eu vou a outros estados, eu percebo que isso está mais consolidado, que é justamente essa visão mais comunitária. Não sei se você... Enfim, eu tenho essa sensação que a gente é muito assim, receptivo, mas a gente trabalha pouco junto. Assim, podia ter mais espaço para isso. E aí, assim, essa galera mais jovem, das startups, do ecossistema de negócios sociais, de impacto, ela ensina muito e ela já veio com outro HD aí para atuar. Sim. Mas a gente ainda tem muito o que ensinar, o que aprender com eles também, as instituições, de uma maneira geral, para trabalhar de forma mais cooperativa, né? E de construir junto solução, resolver problema, enfim. E aí eu queria, aproveitando aí essa participação, né? Você corre o Brasil em busca desses produtores, né? E do que é de fato da terra. Isso te inspira muito na tua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que surgiu, como é que você começou essa atuação no Instituto Maniva? E a sua história aí com as farinhas, que é apaixonante. Eu tenho uma farinhoteca aqui em casa agora, né? A farinhoteca estava lá no navegador, agora veio aqui para casa. Tem mais de 30 farinhas aqui catalogadas. Bom, começou com o Slow Food, né? Eu brinco que o Slow Food me deu régua e compasso, parafraseando aí o Gilberto Gil, que, aliás, é pai da Bela Gil, que, aliás, é minha colega no Instituto Brasil Orgânico, então tá todo mundo em casa, né? Eu comecei, quer dizer, a minha ficha caiu realmente quando eu conheci o movimento Slow Food, que eu pude ir no Terra Madre, né, na Itália. Esse momento, inclusive, eu tive a oportunidade de levar alguns agricultores de mandioca que eu tinha que eu já estava trabalhando com eles, tinha feito já o filme documentário Professor da Farinha, que inclusive agora teve um outro diretor que fez um filme chamado O Mestre da Farinha, com o mesmo produtor, e ganhou até prêmio na Itália e tudo. Então, assim, eu já conhecia Seu Bené, já tinha feito essa parceria com ele, já conhecia alguns agricultores da Bahia, o Joselito da Embrapa da Bahia, da mandioca. Então, a gente fez um grupo de mandioqueiros e a gente foi para o Terra Madre. E assim, chegaram... E nessa ocasião, a gente fez um segundo filme, eu e meu ex-marido, que era o produtor desses vídeos. A gente filmou essa viagem. Na verdade, meu ex-marido fez filmou essa viagem do Seu Bené, da terra natal dele até o Terra Madre, e depois voltando para casa. Então, foi esse momento, né, de encontrar com 4.000 agricultores do mundo inteiro, 1.000 chefes de cozinha e 200 e tantas universidades.
todas pensando na comida como um eixo, né, da vida e tudo. Nossa, foi aí que foi meio que o marco zero meu de eu preciso fazer uma instituição, porque eu comecei a perceber que o Slow Food teria me dado regra e compasso, mas não ia abrir o caminho para mim, né? Ele disse assim, olha, presta atenção que existe um negócio chamado ecogastronomia. Chefe de cozinha não precisa só ficar em programas de televisão e nos seus restaurantes, tem muita coisa para ser feita e o mundo precisa dos chefes de cozinha para várias coisas, né? E aí, a partir daí, me caiu essa ficha e eu comecei a pensar de que forma que eu poderia ajudar a reformar, né? Ajudar a transformar a questão da alimentação no mundo. E aí o grupo dos ecochefs se formou e a gente começou a fazer um monte de coisas, né? Atividades na feira orgânica, a gente fez eventos durante as Olimpíadas, a gente fez eventos durante a Copa do Mundo, a gente fez parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, na época com a Tereza Campelo, que era ministra. A gente participou do lançamento do livro dos 10 anos do PAA. A gente fez oficinas de tapioca durante 10 anos no escola. 1.000 crianças passaram por essas oficinas. Enfim, então, a gente fez um monte de coisa, mas, assim, é muito difícil uma ONG, uma organização, principalmente quando ela trabalha muito com voluntariado, ela se manter em pé. E aí a outra opção é meio que virar um negócio social, que não era o que eu queria. Eu não queria ter uma outra empresa como empresa. Eu queria realmente fazer como se fosse um slow food, mas uma coisa mais brasileira, né? Por isso a mandioca é nosso ícone principal, nossa bandeira e tudo. Então foi assim que a gente foi. E aí, a partir do momento que você põe a cara no mundo, cara, você põe o pé na estrada, não tem retorno. As pessoas vão te identificando com aquela atividade, e aí você vê chamada para uma opção de coisa. Hoje eu estou em muitos grupos, o que me alegra muito, porque eu sou uma pessoa muito grupal. Acredito que as coisas têm que ser feitas coletivamente. E é isso, bola para frente. E assim, você também é professora, né? Também dá aula. No Senac, eu sou embaixadora da cozinha brasileira, no Senac Rio de Janeiro. De vez em quando a gente dá aula. E engraçado você perguntar isso, porque essa coisa do mestrado tem também a ver com a minha vontade de voltar a dar aula, sabe? Eu venho de uma linhagem de professores, né? No meu DNA, minha avó era professora e fundou uma escola, né? O Colégio Corção, sei lá, em 1800 e alguma coisa. 1800 mesmo. O meu pai, minhas tias foram professores. Então, assim, eu nasci vendo essas aulas e encantada com o fato das pessoas passarem conhecimento, né? de doarem conhecimento. Meu pai, na época, ele dava aula para as Itas, que era um grupo de pessoas que eram empregadas domésticas e que tinham uma atividade dentro da Igreja Católica, aqui em Laranjeiras, onde eu moro até hoje. E eu me lembro que ele me levava junto, e eu adorava ficar olhando aquelas aulas, porque eu entendi ali o que é ser um professor, né? A importância desse ofício tão fundamental na vida das pessoas, né? Então, acho que eu estou gostando dessa história de novo, de voltar da aula. Estou pensando em fazer uma aula virtual. Estou pensando, não, vou fazer uma aula virtual aqui com a minha filha, que é fotógrafa, uma aula de culinária, mas assim, do meu jeito, uma coisa muito autoral e muito como é que a gente se vira na pandemia, entendeu? E como é que a gente se planeja. Uma coisa bem assim solta que a gente está pensando. E é isso. Então, estou nesse momento aí, de novo, de pensar em passar o conhecimento adiante. E receber o conhecimento também. E uma coisa interessante, né? Você falou aí do design, né? Que é a sua formação inicial e a não conexão dele com o computador, né? Quando você falou assim lá no início, quando me formei não tinha computador ainda pra gente, né? Do Sim. Só que hoje o design também ele está muito nos processos, né? Se fala muito da forma de pensar
organizada pelo design. Então, de que maneira, assim, você olhando agora, você vai partir para um mestrado, para dar uma mergulhada mais nesse tema. Mas de que maneira o design também te ajudou nesse processo em trabalhar com gastronomia, com comida? Como é que foi esse casamento aí, ou esse despertar? Eu acho que tem tudo a ver essa tua pergunta, porque assim, o pensamento design, né, o pensamento sistêmico, ele é uma coisa que te acompanha. É que nem eu estava falando da outra coisa, é uma ficha que cai e que você não. É um insight, é uma coisa que você diz assim: ah, tá, você tem que pensar nas coisas pelas várias miradas, né? Tem essa coisa das várias miradas. E quando eu entrei nesse mundo que o Slow Food me abriu a porta, eu comecei a perceber como que eram diferentes as miradas, né? Como que o ponto de vista do agricultor era completamente diferente do ponto de vista do chefe, que era completamente diferente do ponto de vista da logística. Então, eu comecei a ver aquele sistema e fiquei meio com essa obsessão assim de entender por que, o paradoxo que eu falei no início, quer dizer, por que uma atividade que alimenta 70% do mundo não é uma atividade altamente valorizada e altamente próspera? Pelo contrário, né? Então, eu acho que esse pensamento sistêmico que eu aprendi com o design mesmo, ele que me deu vontade de voltar a ele, né? Então, você falou muito bem, quer dizer, essa coisa do aplicativo meio que está quase que correndo paralelo, eu estou meio que entregando para o pessoal de lá. O que eu quero entender é esse sistema, né? Esse sistema que, na verdade, cada vez que eu chego perto dele, eu vou descobrindo mais coisas, é muito engraçado, porque eu achava que eu tinha entendido que o sistema começava no agricultor e terminava no consumidor. Agora eu já entendi que ele começa na terra e ele termina no lixo. Então, assim, você vai vendo mais pontinhas, e aí é bem cabeça de design mesmo. Você vai vendo. Peraí, então não começa no produtor. O produtor, ele tem, antes dele, ele tem a natureza e a terra é o principal, né? Então, eu tive a ocasião, a oportunidade incrível de passar uma semana na fazenda da Vandana Shiva, lá na Índia. E ela fala muito dessa questão da terra, né? O Terra Madre tem toda essa questão assim, o que é a Terra? E a Terra, além de tudo, é a Terra, né? É o planeta. Mas tem a coisa da Terra mesmo, do elemento Terra que que a gente não tem muito intimidade com ele, né? É muito engraçado isso, né? Você vê criança brincando com terra e aquela descoberta. A gente mesmo, eu agora estou aqui na coisa da pandemia, estou sozinha, tem que fazer tudo, né? E aí regar a planta é uma das coisas, meu Deus do céu, tem que regar a planta. E aí você vai perdendo o medo, né, da coisa, vai tocando na terra, vai percebendo que aquilo é uma coisa viva, né? É incrível, E aí na outra ponta também, a outra ponta não acaba na cozinha bonitinha do chefe, acaba no lixo, que é uma coisa feia, que é uma coisa esquisita, que é uma coisa que a gente também tem que aprender a lidar com ele, tem que saber a questão da separação, isso tudo que no dia a dia não é prático, né? Como que a gente pode fazer essa atividade não ser uma coisa difícil, pesada, né? Então, que, na verdade, completa esse ciclo, né? Que termina também se transformando o que é orgânico, devolvendo a terra, para começar de novo uma nova história. Incrível. E quando você consegue fazer isso dentro de casa, eu consigo mal e porcamente, porque eu não sou muito esperta na questão da compostagem. Já até tive uma compostagem dentro de casa e foi um desastre, não deu certo. Mas eu agora estou fazendo a minha compostagem meio assim. Eu tenho um cantinho que é meio a compostagem. Eu tenho a sorte de ter duas janelas, dois acessos ao sol, né? Um de tarde e um de manhã. Então, de um lado meio que virou a compostagem, do outro lado virou os temperos nascendo e tudo. E aí é super legal, porque você realmente, literalmente, você tira de um lado para botar no outro e você percebe o ciclo, né? Que eu acho que uma das coisas muito interessantes, isso é um outro assunto que também tem a ver com o pensamento design, que é o pensamento, são as coisas cíclicas e as coisas lineares, né? A sociedade capitalista, a sociedade que visa só o lucro, ela é muito linear, né? Ela pensa sempre num acúmulo e
numa ida sempre para um ponto além daquele que você está, inclusive desfazendo daquele ponto que você está, né? Sempre você precisa mais, e mais, e mais, e mais. E essa outra forma de vida, ela é circular. E aí você está sempre se voltando a um ponto e recomeçando, né? A resiliência está aí, né? Na sua capacidade de voltar no ponto e recomeçar, né? Você estava falando aí, eu estava pensando sobre essa questão da linearidade, da circularidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando da possibilidade de voltar a um ponto, né? De voltar à natureza e ter a natureza para continuar no caminho. É o equilíbrio, né? E É o esse é o equilíbrio. progresso, né? Quer dizer, aquela coisa de você buscar o equilíbrio para o progresso ser algo que para onde você pode voltar. Você criar um ambiente em que você possa retornar ali, criar mais, continuar nesse movimento. Uma das coisas Nossa. que eu queria conversar contigo, né? Eu acho que você assim, tem uma vivência, uma experiência sensacional. E você trouxe muito aqui na sua fala, né? Como é que a gente vai, na medida que vai conhecendo, quanto mais vai conhecendo, mais a gente percebe que tem outros fios para serem amarrados aí. De que maneira na tua trajetória você foi caminhando e trazendo também esses produtores que você foi tendo contato, os chefes com quem você interage no projeto do EcoChefs, e como é que você foi conseguindo juntar essas pontas, sabe? Tipo, olha, aqui precisa ser trabalhado, então como é que a gente faz para isso continuar caminhando comigo? Como é que você traz esse mundo, né, para o seu dia a dia? Uma vez eu conversei com um advogado, que é o meu advogado do Instituto Maniva, Pedro Genescar, que é uma maravilha de pessoa, e ele disse o seguinte: empreendedor social, ongueiro, né, tem 3 características: abnegado, como é que é? Ai, meu Deus, agora eu vou esquecer os outros. Obcecado, abnegado, e o terceiro enfim, é isso, é a teimosia, é a não desistência das coisas, entendeu? É uma coisa. Eu acho que assim, a partir do momento que. É engraçado isso, né? Porque eu acho que isso é uma coisa bem da vida. Quando cai uma ficha, que aquilo faz um sentido para você além da sua existência, né? Aquilo vira um modo contínuo na tua cabeça, né? Quando eu tropecei na mandioca, que eu brinco, né? As minhas filhas diziam assim: mãe, lá vem ela com a história da mandioca. Tudo é mandioca para mamãe. Aí eu dizia assim: vocês sabem de que é feita pasta de dente? Mandioca, sabe? Então assim, obcecado, abnegado e eu esqueci o terceiro que era O também. Enfim, mas daqui a pouco eu lembro. Mas então eu acho assim que eu não sei se é tão arrumadinho, sabe, Geisa? Não é uma coisa assim, eu consegui fazer as pessoas que nada, sabe? O tempo todo. E eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, desse movimento circular, né? Da gente não poder relaxar, sabe? Assim, tá sempre se reinventando e sempre prestando atenção de que forma que a gente pode evoluir. Então, assim, tive muita dificuldade em tudo, sabe? E não falo isso como um sacrifício, falo isso como um percurso mesmo, né? Então, assim, se o percurso que a gente vai escolher é um percurso que ele vai precisar ser revisitado tantas vezes, porque ele não é nenhuma coisa definitiva, vai tropeçar, vai cair, vai levantar e vai conseguir, não vai conseguir. De repente vem um puta prêmio, assim, nossa, você ganhou quase que o Nobel da gastronomia, como foi o caso lá do Basque Culinary, foi um momento. E aí eu tenho um amigo bom, a Bessa, o ecochefe Marcelo Scófano, que disse assim: lembra que no dia seguinte a gente tem que botar o ego na caixinha. Então, aprendi com ele isso. A gente tem que botar o ego na caixinha depois de um prêmio, sabe? Porque depois você vai escutar um monte de nãos e você vai escutar um chefe que você admira falando besteira, você vai ver... Enfim, as coisas nada é fácil, né? Então, eu acho que quando a gente tem um chamado, e nisso eu acredito, né? Que tem pessoas que têm chamados religiosos, né? Eu estou vendo aqui minha afilhada linda, a Lisa Geiger, que está aí. E eu acho que
a vida dá uma mudada. A tua questão pessoal deixa de ser tão primordial, e isso é muito bom, porque alivia muita angústia, né? Me lembro, eu fui uma pessoa, uma adolescente, jovem, que tinha muita angústia. Isso, você dá uma aliviada porque você se engaja numa coisa. É o tal do engajamento. Você se engaja numa coisa, mas você não se engaja porque você quer chegar. Não, você se engaja porque aquilo virou uma coisa muito forte na sua pessoa e que você acha que você tem a contribuir. Então, eu acho que tem isso, né? Para mim, os ecochefes, a gente teve uma reunião essa semana, eu falei para eles, ser ecochefe é você prestar um serviço para o agricultor familiar. Não é você brilhar, não é você ganhar prêmio, nem é você fazer um prato genial com aquele produto, é você poder prestar o serviço. Qual é o serviço que você pode prestar para o agricultor familiar? Tem muitos. Tem você ajudar ele a valorizar o alimento que ele faz, tem você dar visibilidade para ele, junto com você e sozinho. Tem você descobrir novos potenciais que ele tem, que ele nem sabe que ele tem. Quando você faz uma visita de campo, você descobre coisas que você diz, cara, tem isso aqui. Ah, tem, alguém deu a semente, a gente plantou. Então, milhares de coisas, né? Então, eu acho que é isso. E tem também essa coisa de usar do fato de ser referência e das pessoas procurarem para justamente fazer essas pontes, né? Mostrar essas outras realidades que às vezes estão muito distantes das pessoas e por isso não são vistas, não são conhecidas, né? Eu acho que no caso específico da relação com o alimento, né? Você poder falar de como ele chegou até ali, o que ele transformou de vida até ele ser o alimento que está na mesa de um grande restaurante, enfim, numa disputa, é muito interessante, né? E eu acho que é uma narrativa que as pessoas estão cada vez mais buscando, né? De formas diferentes. Mas que você também trouxe um ponto aí que eu acho fundamental a gente mergulhar, que é a questão do ego, né? Assim, como é que a gente trabalha essa questão, tipo assim, de ter que lidar com os nãos que vão acontecendo ao longo do caminho. Tem que saber lidar com isso. E você passou por uma mudança muito recente. O fechamento do navegador, eu acho que é um ponto aí de virada, né? E ver, assim, a quantidade de coisas que estão acontecendo à sua volta, né? Que você está trazendo mestrado, de novos projetos, de projetos que se consolidaram, de retornos também a fortalecimento do reencontro dos ecochefs. É muito interessante, assim, também, porque é isso, quando você falou da resiliência, né? Como é que a gente faz quando, assim, reconhece que alguma coisa precisa fechar um ciclo para começar o outro? Como é que foi essa despedida para você e esse novo... Não eu nem falo de novo recomeço, porque eu acho que você tá sempre tão ativa. É impossível não ver em você um movimento constante. Então, é muito bacana te acompanhar. Teve o luto, né, Geisa? Teve o luto que foi bem difícil, principalmente em relação à equipe. Isso, para mim, foi assim, ainda é o que me dói, porque a gente tinha uma rotina e tinha uma confiança e tinha uma... Assim, eu me lembro de pensar assim, cara, eu não vou mais chegar na porta da cozinha e pedir aquele prato que eu gosto, sabe? Tinha coisa assim que é difícil se adaptar, é difícil você assumir que as coisas têm um fim, né? Então, foi muito, muito bom, porque eu consegui um apoio muito grande da minha família para poder fazer a rescisão de todos eles da melhor forma possível. Isso, para mim, foi... Nossa, na hora que eu consegui isso, foi assim um alívio que você não tem ideia. Então, teve essa fase de luto. Primeiro, teve a fase de tomar a decisão, que foi horrível, porque eu não tinha sócio, era só eu que tinha que dizer para ou não para, né? E aí teve uma questão engraçada, assim, graça nenhuma, mas curiosa, que uma cliente que estava desesperada porque a gente tinha dito que existia a possibilidade de fechar, ela tinha uma grande amiga administradora que estava fazendo um trabalho pro bono, né, durante a pandemia para ajudar as pequenas empresas a se reestruturarem. Uhum. E aí ela perguntou, você quer que eu te recomende? Eu falei, lógico, né? Então, essa administradora veio, um amor maravilhoso, e ela fez um trabalho, assim, doida que eu dissesse, tá bom, então vou continuar.
Quando eu vi a projeção que ela tinha feito, e a projeção que ela tinha feito era com 50% de movimento. E hoje a gente sabe que os restaurantes estão com 20% de movimento presencial, fora o delivery, que é uma outra encrenca, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Comigo, em primeiro lugar, porque eu estou numa faixa etária que eu tenho que cuidar da minha saúde primeiro, segundo, terceiro, né? Então, isso foi uma das coisas que a pandemia me deu de oportunidade de eu pensar, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais exercício, obviamente, né? Eu tenho que cuidar da minha alimentação. Eu, depois de uma certa idade, engordei e eu não quero isso. Eu quero voltar a me reconhecer, né? Então, eu acho assim que é isso. Enfim, não sei mais o que te dizer. Acho Você que... não, você olhou, falou assim, ó, tomou a decisão, né? E teve que fazer esse momento de como dar seguimento, né? Isso. E viver esse luto, mas não sair da luta, né? Porque eu acho que tem essa coisa eu acho que aí eu vou puxar a brasa para a gente, né? Para as mulheres, né? Eu acho que a gente é muito... Acho que todas as mulheres são guerreiras por natureza, sabe? O fato da nossa natureza física faz com que a gente tenha que ser guerreira. Resiliência é a palavra feminina, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa que a gente aprende a ter que se virar mesmo. E é muito diferente dessa força masculina, que é da performance, né? Das conquistas, a tal da linha reta, né? Então, eu acho assim que quando eu cheguei à conclusão de que realmente eu tinha que dar um corte, e aí esse corte, nossa senhora, foi muito difícil, porque me lembrei assim a deusa Shiva, né, indiana, que é uma coisa incrível, porque ele justamente tem vários mitos que tem esse tipo de coisa, que é o corte, né, o corte necessário para a sobrevivência e também para esse renascimento, né? Então, assim, mesmo para os meus funcionários, se eu pensar, eu continuar aberta não seria bom, porque eu não teria como fazer essa rescisão de uma forma imediata com eles. Eu teria que parcelar, eu teria que negociar, eu teria que, enfim, fazer uma série de coisas que é o que muita gente está fazendo e é o que muita gente vai ter que fazer. Coisas, por exemplo, que eu não sabia. Quando você pede falência, você não precisa pagar ninguém, você vai pagar depois, na justiça, entendeu? Então, quando eu pensei isso, eu falei, gente, sabe? Não dá para fazer isso. Então, foi assim, foi a hora que eu tive que tomar essa decisão, que foi horrível. Quando eu falei para eles, foi o pior momento, porque eles choravam me ligando. E aí não é só pela questão do fim do dinheiro, mas é questão do fim dessa convivência, né? Então, assim, agora eu estou na fase que eu estou postando eles, cada um com seus endereços de Instagram, Zaps e tal, e tentando ver se um deles eu já coloquei, foi muito legal, porque um deles eu consegui divulgar um trabalho que ele está ganhando mais do que ele ganhava no navegador. Então, com mais responsabilidade, vai ter um crescimento certamente nesse lugar, maior do que ele teria. E é isso, entendeu? Então, e também tem essa coisa de você saber até que ponto você é responsável, né? Você é responsável pela integridade daquela coisa, mas você não tem como fazer milagre, né? Quando tem uma coisa que é acima das suas forças, você tem que saber a hora de parar, né? Então, foi uma decisão muito difícil, foi momentos horríveis. Você pode estar certo que eu chorava todos os dias aqui dentro dessa casa. Mas agora está num outro momento. E o Maniva já estava lá me chamando, né? Dizendo, pô, vem, vamos fazer mais coisas. E é muito legal, né? Eu acho que trabalho com agricultor, para mim, não tem nada mais estimulante. Conta um pouquinho desse trabalho que você está agora mergulhada, né? A gente, quando estava combinando aqui a data de se encontrar, você falou de vários atores aí que você está mobilizando. Conta um pouquinho qual está sendo o seu desafio hoje, né? É muito, muito importante, né? Falar também dessa questão do uso da tecnologia, de como é que a gente, nesse momento de pandemia,
foi um momento de novidade para todo mundo, né? E principalmente eu percebo, assim, pelas conversas que a gente tem tido com agricultores, com produtores rurais, que foi um momento também deles encurtarem um pouco a cadeia, né? Não era mais uma coisa de produzir e alguém e levar até um ponto de venda, mas ele tinha que cuidar de outras partes do processo que não faziam parte do processo dele, né? Então, assim, teve muito aprendizado aí. Eu acho que não é possível a gente sair desse momento de pandemia sem reconhecer esses aprendizados e sem estar completamente diferente, ou pensando o negócio, pensando a sua produção de uma forma diferente. Eu queria saber a tua percepção e desse projeto novo aí que você está engajado. Olha, eu acho que o grande desafio é a gente dar conta de tanto Zoom, né? Eu estou brincando que é o mundo zumbi. Quer dizer, daqui a pouco a gente está no meio da madrugada fazendo Zoom. O projeto que eu acho que você está se referindo da nossa conversa é o Catalyst, né? O Catalyst 2030. É um projeto que surgiu durante a pandemia com fellows da Ashoka, da Schwab Foundation e da Skoll Foundation e da Sinergos também. São fundações, são entidades filantrópicas, na sua maioria, que incentivam empreendedores sociais. Então, durante a pandemia, qual foi a sugestão? Vamos nos unir para a gente poder propor parcerias. É exatamente a última dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, número 17, é justamente das parcerias, né? Da colaboração, que é tão difícil. Você mesmo citou, achei muito interessante o que você falou. Quer dizer, nós cariocas que somos os sociáveis brasileiros, né? Assim, a galera que gosta de socializar, mas será que a gente colabora? São coisas diferentes, né? Então, esse novo projeto Catalyst 2030 tem uma representação no Brasil, tem um grupo no Brasil, e é incrível isso, porque assim, a gente tem que se reunir várias vezes. Peraí. Falei demais. Bebe uma Peraí, um minutinho. Não saiam daqui. Se vocês quiserem, a gente já tem uns 15 minutinhos de conversa. Se vocês quiserem fazer perguntas, esse papo faz parte de uma série, né, que eu estou preparando aqui no meu Instagram de mulheres sustentáveis, convidando aí mulheres incríveis que tratam dos mais diversos temas, mas que contribuem, né, na sua trajetória para a questão da sustentabilidade. E para a gente falar um pouquinho de como é que isso vai se casando, né? Como é que o olhar do dia a dia feminino ajuda a sustentar a sustentabilidade. A levar esse tempo. Voltei. Beleza, você. Voltei. É porque hoje, eu estou falando que estou virando zumbi, hoje é a quarta live. E a gente projeta a voz, né? É horrível. Bom, então, essa coisa do 2030 é exatamente para a gente encontrar sinergias. Então, para você ter uma ideia, a gente começou a se encontrar por Zoom, né? E aí começamos a ver, peraí, desse povo todo, quem que fala de alimentação? Fulano, Beltrano. Aí ia para uma subsala. Aí, de repente, estou na subsala com uma mulher da Nigéria, uma mulher da Colômbia, entendeu? Então, assim, você vai mapeando as possíveis parcerias. E muito projeto, muito interessante, muito inovador existe no mundo. Só que as pessoas meio que estão cada uma no seu nicho, andando. E às vezes até competindo, porque esse mundo do terceiro setor é um mundo que vive da filantropia e vive da isenção fiscal, tem várias formas de se financiar o terceiro setor, mas então acaba que tem uma coisa meio que não tem sentido nesse mundo ter competição. Porque, na verdade, o teu objetivo principal é que aquele problema seja resolvido e não que você ganhe o prêmio, né? Então, só que o ser humano, a gente sabe, nós somos assim, né? Nós somos seres limitados. Então, a gente às vezes começa a pensar, poxa, mas eu tive essa ideia, mas eu
quis... eu consegui chegar aqui, né? Então, acaba que você se perde um pouco nessa corrida, e essa tentativa do 2030 foi muito incrível, porque a gente acabou, eles construindo com a McKinsey, que deu um suporte, né? Construindo um documento que foi entregue para a secretária da ONU, que acho que é a vice da ONU, que é uma indiana. Então, cara, de repente estamos todos nós numa sala com a vice da ONU e a gente dizendo, olha, a gente fez esse esforço e o que a gente quer é ter uma representatividade das ONGs, das OCIPs e ONGs do mundo inteiro nas mesas de decisão, né? Porque não tem, né? Se você pensar na ONU, não tem uma representatividade das organizações, tem representatividade dos países, mas não tem das organizações. E hoje as organizações fazem muito trabalho que o governo devia estar fazendo. Aliás, e às vezes atuando em vários países, né? Quer dizer, tendo repercussões aí, conseguindo unir pontas que não são vistas, né, pelo país. Então assim, foi um projeto bem interessante. E aí, assim, nessa minha natureza também de gostar de grupo, né? Que desde canto coral, que eu faço agora virtual, maravilhoso, estou adorando. Até está inserido em vários grupos. Um dos grupos que eu estou inserido aqui no Brasil é o Instituto Brasil Orgânico, né? O Maniva está inserido lá. E assim, é muito interessante, porque de repente você conhece pessoas. Gente, as pessoas estão fazendo coisas muito parecidas com o que você está fazendo. Então, sabe? E por que não juntar as forças, sabe? É tão difícil, né? Você abrir mão dos egos de novo, né? E dos prêmios para juntar e fazer coisas mais anônimas, fazer coisas que você veja o resultado, né? Você ver o resultado é muito mais interessante do que você ganhar um prêmio, sabe? Mas é isso, é essa caminhada, né? Mas é uma luta, né? Porque isso precisa ser um ganha-ganha e nem sempre está claro para todos os parceiros onde se ganha, o que precisa se entregar, né, para ter esse resultado final. Estou pedindo aqui para você falar um pouquinho na prática como é que funciona o projeto. O quê? Desculpa, falhou. O Léo Vieira está aqui, pediu para explicar um pouco na prática, né, como é que funciona esse projeto de... O Léo Vieira está aí, danadinho, está lá na Alemanha, está me controlando. Não, esse é um movimento foi um agrupamento de ONGs que pertencem a essas que são, digamos assim, subsidiadas por essas fundações, né? Então, foi um chamado, né? Galera, vamos se juntar e vamos ver se a gente consegue propor coisas parecidas. Só que dessa união que tomou esse tempo todo da pandemia para se partir para a ação, é um outro passo. Então, tudo é muito demorado, sabe? Isso é uma das coisas que você tem que lidar muito com frustração, porque as coisas não vêm fáceis mesmo. Então, uma mudança que tenha na contramão determinadas posições políticas, determinados interesses financeiros das grandes empresas de alimentação, sabe? Andar na contramão mesmo. Eu nitidamente tenho uma sensação, às vezes, de estar remando contra a maré. Mas tem muita gente remando contra a maré. Então, entendeu? Eu faço parte só dessa galera meio doida. Abnegada. Como é que é? É obcecada, abnegada e esqueci o outro de novo. A gente vai achar essa obstinada. Sensacional. É obstinada, obcecada e abnegada. Olha que trio. E tem um ponto aí interessante, né, nesse processo, uma tirinha que eu sempre uso assim quando eu vou falar de sustentabilidade, que é de um adulto com um menininho com uma plantinha na mão, assim. Aí o adulto fala assim, mas você acha que você vai mudar o mundo sozinho? Aí ele fala, não estou sozinho, estamos todos separados, mas já começamos a nos unir. Assim, a gente saber que tem mais gente junto ajuda também a dar força nessas horas em que tem tanto não, que você fala assim, meu Deus, será que qual é a mensagem que você quer me trazer aqui? O que é para eu fazer agora, né? Não, e eu acho que tem uma coisa, né, Geisa, que é
a política, né? Eu sou de uma geração hippie, né? Então, a geração hippie, outro dia eu estava vendo até o Woodstock, os festivais na televisão, e foi uma geração que teve uma certa ojeriza política, né? E só que era um tipo de política que depois foi mudando. E hoje tem uma questão que é o seguinte: hoje fazer política é fundamental para tudo, para todos os tipos de pessoas. Então, assim, eu agora tive uma. Eu estava até fazendo essa live, tive ontem eu tive uma notícia muito que me deixou bastante preocupada. O Brasil tem o Guia da Alimentação, né? Guia da Alimentação Brasileira, que foi construído com o pessoal da USP, com o pessoal do Ministério da Saúde, com o pessoal do Conselho Nacional, do qual eu fazia parte, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi um trabalho coletivo muito extenso. E imagina você que o Ministério da Agricultura está pedindo ao Ministro da Saúde que reveja esse guia, inclusive, criticando alguns pontos do guia justamente em relação ao consumo dos ultraprocessados, né? Então, assim, cara, você olha um negócio desse, eu fui olhar o guia de novo, né? Eu tenho dois exemplares aqui em casa. Falei, gente, será que... É uma referência básica. Mundial. É mundial. E de novo, né? Uma coisa que a gente deveria dizer, nossa, que orgulho eu tenho o guia, né? O meu país fez esse guia. Mas aí você vê esses outros interesses. Visivelmente, essa crítica não é uma crítica ao guia. Visivelmente, é uma vontade de voltar vários passos atrás, como a gente está voltando em um monte de coisa, para amenizar a visão que as pessoas estão tendo, a consciência que as pessoas estão tendo do malefício dos ultraprocessados, né? Então, isso é uma coisa que já está virando, né, mainstream, né? Já está virando uma coisa que as pessoas já estão sabendo, as crianças já estão sabendo, né? Já está começando a ter uma rejeição da população. Só que a indústria alimentícia ela não consegue mudar tudo. Ela consegue fazer um leite orgânico, né, ultraprocessado. Ela consegue fazer, enfim, várias coisas que na visão de uma alimentação saudável não seria o ideal, mas ela não consegue mudar o modo dela produzir aquilo tudo ultraprocessado para um modo agroecológico. Não consegue. Então, assim, está ameaçando mesmo. É que nem a gente viu na indústria do fumo, né? Na indústria do tabaco. O que aconteceu, né? Então, isso pode acontecer. E tomara que aconteça também com a indústria alimentícia. Só que os caras estão jogando baixo, entendeu? Quando eu olhei, falei assim, mas peraí, o que é isso? O que os caras estão pedindo, né? Então, eles criticam que no guia tem uma frase que fala assim de ingredientes desconhecidos, que isso não era uma coisa científica, e até diz assim, não, as nossas avós mães e avós usavam ingredientes e nem todo mundo sabia os ingredientes. Uma coisa assim tão grosseira, sabe? Em termos de crítica, quando, como você disse, é um guia internacionalmente respeitado, foi copiado no Canadá. Imagina, o Canadá é um dos países... Canadá que a gente olha para copiar a coisa, né? E eles copiaram o nosso guia, entendeu? Então, o Michael Pollan, que foi aquele autor do livro O Dilema do Onívoro, né? Por uma alimentação sustentável, o Food Rules, que eu não me lembro como é que era em português o título. Cara, o cara é um expoente do pensamento da comida de verdade, o Michael Pollan. Cara, quando saiu o guia no Rio, ele foi o primeiro cara que comemorou publicamente nas redes sociais, saiu o melhor guia de alimentação do mundo. E aí o Ministério da Agricultura pensa uma frase totalmente fora de contexto, porque quando você lê o resto está lá explicadinho tudo. A questão de todos os químicos, né? Eu estava até brincando com o Rogério Dias, que é o presidente do Instituto Brasil Orgânico, trazendo para ele. Cara, na nossa época de hippie, que ele é da mesma geração, a gente dizia que não podia comer químicos. É a melhor coisa dizer isso, porque aquilo é químico mesmo, entendeu? Então, hoje não. Você tem outros nomes, e é engraçado essa coisa da nomenclatura, né?
Porque o tempo todo, no Conselho, eu me lembro que a gente ficava lutando para o nome não ser defensivos agrícolas, em vez de agrotóxicos. Tem toda uma questão de como que aquilo vai impactar no consumidor final, né? E tem uma coisa interessante, assim, você está falando, e eu estou aqui pensando, né, da questão da gastronomia, do papel. A gente tem visto na pandemia, então, mas muito antes disso, né, diversos canais o tempo todo falando sobre alimentação, comida, chefes cozinhando, gente, enfim, em todas as frentes também buscando essa recuperação, né, do que é uma comida preparada em casa ou do jeito que eu faço, como a minha mãe fazia, e, enfim, falando também dessa questão do afeto, o quanto isso afeta a própria comida, mas mais do que isso, assim, né, do quanto a gente pegar, saber o caminho, né, que aquele alimento teve até o momento da mesa, o quão isso é importante. E aí, assim, nesse ponto, os chefes têm um papel importante, né, quer dizer, quem está trabalhando ali na frente, na cozinha, tomando essas decisões e podendo traduzir nos seus cardápios e na forma como eles preparam o alimento, o quanto eles estão tendo esse cuidado, eu acho que tem sido um elemento aí de maior conscientização, né? Certamente. No mundo inteiro tem vários exemplos, né? De chefes que perceberam que ele tinha uma responsabilidade política mesmo, né? De ser um elo naquela cadeia e não simplesmente um indivíduo desconectado de tudo. De novo, o pensamento design, né? De você ser parte de um todo e não uma coisa isolada. A gente já está nos nossos 3 minutinhos finais aí, e, na verdade, eu falo isso com muita dor, porque acho que ter a oportunidade, porque a gente não tem tantas assim, de conversar, para mim é um presente. Você ter aceitado estar aqui comigo, né, nesse projeto, que é um projeto pessoal, assim, que é algo que eu, assim, despertou para mim a ideia, a necessidade da gente falar e está numa posição assim de reconhecimento de que o feminino tem um papel importante na sustentabilidade e um outro olhar que se soma aí nos desafios que a gente tem para o futuro. Eu queria muito assim finalizar esse nosso bate-papo te perguntando um pouco assim, você falou aqui algumas vezes da questão do chamado e falou que algumas vezes isso é religioso, mas outras vezes eu acho que é a própria busca do grupo, né, de estar junto, de estar construindo o futuro junto, é o que mobiliza e motiva, assim, que a gente vê a tua energia se movimentando nesse universo e que a gente fica todo mundo muito feliz. Eu acho que todo mundo está aqui, está comemorando você. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua visão, assim, do que a gente está transformando e de quais são os nossos desafios. Acho que a questão da tomada de posição, de um olhar da importância da política é fundamental, que você está trazendo aqui, mas eu queria que você, assim, seu último minuto na reflexão aqui, falasse um pouco desse caminho, assim, o que te inspira, qual é o teu chamado, assim? Olha, a gente tem um slogan no Maniva que diz que comida é cultura, afeto e memória. Então, assim, isso para mim é a minha alma, digamos assim, né? Mas eu acho que a gente está num momento que a gente tem que pensar também no corpo e na luta. Então, eu acho que é hora da gente votar bem. Isso significa que a gente tem que olhar, a gente vai ter eleição aí de prefeito, a gente tem que olhar as plataformas, a gente tem que olhar as pautas, a gente tem que olhar quem que está pensando em alimento de verdade, quem que está querendo dar força para essa luta nossa da alimentação saudável e sustentável. Maravilha, Tereza. Muito obrigada de novo por estar aqui comigo nesse projeto e ter aceitado o convite. Estamos juntas aí na luta, remando juntas. Seria. Tá ótimo. Muito obrigada a você. Foi ótimo o nosso papo. Adorei. E obrigada a vocês todos que participaram aí. A gente vai ficar aqui 24 horas no Story, mas depois vou disponibilizar esse link para quem quiser acessar, divulgar, enfim, e ver e rever. Mas obrigada aí por tudo. Beijo grande, querida. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.